Olá, boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Vamos chegando aqui. Sejam bem-vindos ao Motim na Quarentena. Que bom que vocês estão chegando. Vamos chegando aos poucos. Vamos acenar as pessoas que estão chegando aí no Motim na Quarentena. Cheguem mais. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos ao Motim na Quarentena. Legal, legal a gente estar de novo juntos, todo mundo juntos, nessa nova semana de discussões. A gente vai entrar uma outra etapa. Boa noite, boa noite. A gente vai entrar numa outra etapa de discussão essa semana. Então sejam bem-vindos. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite, Rosana, Ana, Cristiane, que estão chegando devagarzinho. O Motim, né, que tem acho que todo mundo que vai chegando já sabe um pouco, tem, tem um subtítulo, o Motim, né, que é o mito, rito, cartografias feministas nas artes. O Motim é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, e tem se destacado por um caráter interinstitucional. E o Motim vem gerando algumas discussões de pesquisas também na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o UFRN. E nesse trânsito se vem diluindo as fronteiras que separam o Nordeste do Sudeste, do Sul do Brasil, construindo pontes entre os artistas pesquisadores na circulação dessas discussões artísticas acerca da mulher, dos arquétipos femininos, das questões de gênero, de racialidade e diferentes feminismos que norteiam as lutas de mulheres em solo nacional. É legal a gente saber também que esse grupo, o Motim, reúne investigações no âmbito da graduação, no âmbito da pós-graduação, e o Motim trafega pelo campo do mito, pensando o mito como um suporte, pensando na narrativa mítica enquanto um espaço de reconto da gênese do que é pessoal em trama com as demandas sociais fundamentalmente políticas. Então, para quem está chegando, boa noite Brisa, boa noite Kátia, boa noite, vocês estão chegando junto. E as pessoas que estão chegando, que são novas aqui no Motim, o Motim é um grupo de pesquisa que vem fazendo essas discussões ao longo de um tempo. É vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas tem um caráter interinstitucional, também com a UDESC, também com a UFRN. Então, vai do Nordeste ao Sul, passando pelo Sudeste do Brasil, discutindo questões de gênero, de racialidade, diferentes feminismos que norteiam as lutas de mulheres no solo nacional. E para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana Lira, sou a coordenadora do Motim e estou mediando esse projeto, que é o projeto das lives, né? O projeto que a gente intitulou de Motim na Quarentena. E eu estou mediando esse projeto de lives nessa fase de necessário isolamento social. Então vamos chegando todo mundo. Hoje a gente vai continuar com as nossas discussões, com as nossas conversas, sempre sabendo que o Motim tem se reunido sempre entre segundas e terças, nas segundas e nas terças às 20 horas, para discutir os variados temas relacionados a esses vetores que a gente apontou, né? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes. Então, eu sou a professora Luciana Lira, coordenadora do Motim,
E vamos começando, né? Para a gente poder ter um- uma noite de discussão gostosa. Na semana passada a gente mergulhou, na semana passada e na semana anterior a gente mergulhou num tema que a gente chamou de poéticas e pedagogias pretas nas artes da cena, racialidades e feminismo. É assim, dessa maneira, no plural mesmo, feminismos. A ideia é realmente que a gente alcance a pluralidade desses movimentos, né? Porque quando a gente pensa em feminismo, a gente sempre pensa em algo fixo e único. E na verdade o que a gente está vendo é que existem camadas e camadas para a gente poder refletir. E essa semana a gente entra numa nova etapa, onde a gente coloca um pouco a escola como um, um centro de discussão. E quando a gente está pensando em escola, a gente não está pensando só na escola formal, mas na escola não formal, né? Em todos os ambientes que a gente trabalha no campo do ensino, aprendizagem, né? E essa semana a gente vai trabalhar as pedagogias feministas nas artes da cena, o contexto da educação formal e não formal. Então, acho que é legal a gente pensar um pouco sobre essas perspectivas, né? Que pedagogias também no plural, né? Essa ideia da gente pensar as pedagogias no plural. Então, hoje a gente tem o tema arte, escola e aquilombamento. E quem vai estar no centro dessas discussões e puxando esse carro comigo é exatamente Cristiane de Souza. Vou chamar a Cristiane, tá? Para a gente poder começar a nossa conversa. Vamos lá. Chega, Cris. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Cris. Ah, como é que você tá? Tá bem? Acho que se eu não tô te escutando. Não sei se. Ah, Melhorou? melhorou. Melhorou? Então vou Agora, ficar agora. sem. Tá, eu acho que todo mundo Vou está ficar... escutando aí, né? E aí, pessoal que está acompanhando a gente está E aí, escutando? gente? Tá dando para Ótimo. ouvir? Tô Dei, aparecendo inteira dei, aqui? Quer dei dizer, um tá dando. retorno aí. Todo mundo, se todo mundo está escutando. Eu estou escutando você. Estamos escutando. Então, tem galera já Oi. respondendo. Tudo bom, Cris? Boa noite. Que Boa legal. noite, que alegria, né? A Alegria gente tá aqui, demais. mas Sim, e a gente vai, como eu estava falando, né? A galera está chegando ainda, chegando, né? Cris também faz parte do motim desde o início, né? Do motim. E a gente estava falando aqui para a galera que na semana passada a gente trabalhou essa ideia de poéticas e pedagogias pretas nas artes da cena, pensando racialidade e feminismos. E a gente vai continuar um pouco nesse tema, em alguma medida, mas a gente abrindo mais um outro flanco, né? Uma outra senda na ideia da escola, né? A arte, escola e aquilombamento. Então, Cris, né? Para que vocês que não conhecem, Cris é formada em teatro pela Escola de Teatro Martins Pena, desde 1997, e em Artes pela UERJ, em 2010. Cris também é mestra em Artes pela UERJ, professora em Artes Visuais na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, há 10 anos, e ela atua como segundo segmento do ensino fundamental. Desenvolve performances com um trabalho intitulado Sobre o Vestido Branco, tendo participado de exposições, mostras, simpósios e seminários. E como atriz, Cris atuou em peças como A Missa dos Quilombos, Havana Café, Olga Benário, Um Breve Futuro, da Companhia Ensaio Aberto do Rio. Né? É uma mulher de axé, e é mãe de Pedro. Ela fez questão de colocar isso no currículo. Eu acho bonito isso. Tem tudo a ver com o que a gente vai conversar em alguma medida, né? Em como a gente constrói um verdade, pouco vai. esses espaços com as nossas crianças, nossos adolescentes, e como a gente, como professor, professora, a gente tem uma responsabilidade muito grande na condução desses pensamentos mesmo, desses pensamentos, né? E tudo que a gente vem discutindo. Então, eu vou começar com um, um texto
né, do Abdias de Nascimento. Na verdade, um texto que eu tirei, é um fragmento que eu tirei de um texto da própria Cris, né, Cris refletindo um pouco sobre um artigo que ela produziu, e eu achei que esse fragmento do Abdias de Nascimento, ele pode introduzir um pouco o nosso assunto, nossa conversa. Então ele diz assim, eu cortei um pedacinho, mas ele diz assim: os quilombos resultam dessa exigência vital dos africanos escravizados no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através da fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade livre. A multiplicação dos quilombos fez, né, dos quilombos, um autêntico movimento amplo e permanente. Acho bem legal a gente pensar nessas duas palavras, né? Amplo e permanente. Ou seja, isso não acabou, aquilo não está datado, né? Objetivamente, essa rede de associações, irmandades, confrarias, clubes, grêmios, terreiros, centros, tendas, afoxés, escolas de samba, gafieiras, foram e são quilombos legalizados pela sociedade dominante. Do outro lado da lei se erguem os quilombos revelados que conhecemos. Porém, tanto os permitidos, né, os quilombos permitidos, que são esses que a gente citou, né, que a gente, né, esses conjuntos que a gente citou, como também esses que são ilegais, que a gente entende como os quilombos ilegais, formam uma unidade, uma única afirmação humana, étnica e cultural, a um só tempo, integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da própria história. A esse complexo de significações, a essa praxis afro-brasileira, eu denomino de quilombismo, né, que isso que o Abdias fala, isso num livro publicado em 1980. Então, a gente pensando que a gente vem discutindo isso, né, semana passada, semana retrasada, a gente discutindo sobre essas questões de racialidade, como é que ele começa a observar isso dentro desses grandes conjuntos, né, como esses conjuntos, legal ou ilegalmente, oficial ou oficiosamente, estão praticando uma história de libertação, de assumir outro tipo de caminho, né? Esse termo quilombismo do Abdias, eu acredito que atravessa nossos tempos, né? A gente está falando da década de 80 e antes disso, né? Porque Abdias já atuava muito antes disso, né? Então, atravessa nossos tempos e chega nos dias de hoje com grande sentido, né? Eu acredito que realmente tem um grande sentido, em especial para a sociedade brasileira, intrinsecamente colonizada. Então, eu queria, né, foi um grande preâmbulo, mas só para a gente poder esquentar os tamborins, já que a gente falou de escola de samba, então, esquentar os tamborins, para a gente esquentar essa discussão, e pensar que esse termo, né, quilombismo, do Abdias, chegou a esse tempo nosso, né? Então, como é que é isso, né? E aí você começa a se aproximar desse tema, Cris. Isso já faz um tempo, né? Você fala, você é filha de santo, você é feita no terreiro. Então, em alguma medida, a aproximação também se faz por aí, né? Então, eu queria saber de você como é que esse termo de Abdias atravessa nossos tempos e chega nos dias tendo esse sentido, e como você vê esse quilombismo hoje, como chegou, né, ao termo. Talvez pensar até na sua pesquisa de mestrado, talvez seja legal você falar um pouco para a gente, porque acho que tem a ver com esse início, tá certo? Então, agora passo definitivamente a fala para você, para a gente poder começar a discutir, a conversar. Vamos lá, Cris. Vamos lá. Boa noite, acho que entrou mais gente aí. Boa noite a todos, todas, todes. Bem-vindos à minha casa e licença para entrar na casa de vocês. Pedir licença para o mensageiro aí, então que isso permita que a gente abra os nossos trabalhos. E também pedir licença ao homem da tecnologia, que é algum,
que ele também nos permita transgredir as barreiras da tecnologia e instaurar o nosso círculo de alguma forma, né? Que a gente consiga, mesmo dessa maneira, se conectar e trocar alguma ideia. Então, benção, não sei se tem irmãos meus aqui, certamente vai ter em algum momento, talvez minha mãe santa, então já deixo minha benção, minha licença, e começar a falar sobre quilombismo, né? A gente tem que pensar assim que primeiro não é apenas um termo, né, ou uma ideia. Realmente quilombismo é uma forma de exercitar uma prática, né? Dita que essa prática está revestida de muitos elementos que em várias camadas sociais, né? Então é um conceito científico para organização em várias dimensões da vida, né? Para a atuação desses grupos, organização desses grupos neles, para eles mesmos, né? Entendendo as necessidades e demandas desses grupos, para discussão nesses grupos, e para a organização também para a atuação nas instituições oficializadas, que não atendem a essas demandas, né? Então, eu acho que o exercício dessa praxis, como diz o Abdias, que é uma praxis, é refletida na própria vida dele, né? Que é um homem que atuou em muitos setores diferentes, não é apenas um intelectual negro brasileiro, né? É um artista, é professor, é ativista, é militante, foi parlamentar, então atuou realmente no nível político das instituições, né? Para trabalhar para os direitos civis dessas pessoas, né, afro-brasileiras, das pessoas pretas, para exigir esses direitos civis. Então, atuou nas frentes de organização em vários níveis, né? E também para entender que ele vai exercitar isso em muitas maneiras, né? Nas frentes de organizações negras, no teatro, no cinema, né? Como artista, como incentivador, e entendendo também a arte como um grande potencializador pedagógico, né? Acho que disso tudo, acho que é o que a gente pode levar para essa discussão até o final essa necessidade de organização, de agrupamento para discutir as necessidades daquele coletivo e como aquele coletivo vai atuar nas instâncias oficiais, né? Nas instâncias da sociedade. E aí, tendo como exemplo o Quilombo, que tem a sua organização política, né, econômica, social, né, e não apenas um lugar escondido, né? Uhum. E aí eu tenho contato com esse conceito de Abdias na minha pesquisa de mestrado, que foi sobre a missa dos quilombos, e que eu fui buscar em Abdias um pouco uma referência para entender o que seriam esses quilombos, nos quilombos oficiais, né, ou não oficiais, mas os quilombos quando eles nasceram, e o que seria essa atualização de quilombo hoje, né? O que são os quilombos hoje? E aí, pensando um pouco e talvez voltando um pouco, eu penso que pensar nessa. A década de 80, quando foi escrito esse livro, né? Um livro, não é apenas um trecho ou um pensamento, foi muito rica nessa questão de organização popular, né? Não vinda de camadas populares, né? A intenção de se organizar, ou para manutenção de códigos culturais, ou para a exigência de direitos civis, né? E eu penso assim, que se a gente pensar que se essas pessoas nos anos 80 estavam se organizando em formas de blocos afros, a exemplo da Bahia, né, que são verdadeiras escolas de tradição, no Rio de Janeiro também, muitos movimentos de organização civil, né, para exigir direitos ou para se organizar artisticamente para entender a política, né?
Hoje a gente vê, se nessa década a organização era para a manutenção desses saberes e para a manutenção dessa existência afro-brasileira, hoje a gente vê, né, diante dessa pandemia, a gente vê essa organização, por exemplo, nas frentes das favelas, para a manutenção da vida, né? Então, seja em forma de arrecadação de cesta básica para alimentar essas pessoas que estão sem renda, seja na exigência em forma de pressão para que não hajam operações policiais para as pessoas não morrerem dentro das suas casas, né? Sim, então, sim. essas organizações, de fato, hoje se fazem mais do que necessárias, mas poucos ganhos tivemos de lá para cá, né? Então, e aí eu tive essa aproximação desse conceito de Abdias na minha pesquisa de mestrado, onde eu pesquisei a missa dos quilombos. A missa dos quilombos, só para contextualizar, e acho que é importante a gente dizer porque é pouco conhecida, né? Foi uma missa que aconteceu nos anos 80, em 81 especificamente, em Recife, proposta por uma ala da Igreja Católica que era um pouco mais ligada à esquerda, né? que eram o pessoal da Teologia da Libertação. Então, ela é escrita por por Pedro Tcherra e Pedro Casaldaga, que é o religioso da história, e musicada por Milton Nascimento. Então, ela nasce com essa vontade de não só deflagrar os acontecimentos e problemas raciais que existem no Brasil, desde a escravização das pessoas africanas, né? E denunciar também a incorporação da igreja na manutenção desse processo. Então, é um pouco a denúncia da postura da igreja diante desse processo de escravização. Tem uma frase que eu gosto muito dentro do ritual da missa, que ela mantém a estrutura do ritual se mantém, né, em comparação a uma missa mais formal, mas o texto todo é transposto para deflagrar essas questões raciais no Brasil, né? Então tem uma passagem muito bonita, assim, bonita no sentido de ser até atual. Tem uma passagem muito bonita falada na homilia pelo Dom Zumbi, que ele gosta de ser chamado de Dom Zumbi, que é um religioso negro, né? Que ele fala: tivesse a igreja frequentado mais a senzala do que a casa grande, os rumos do Brasil seriam outros. Então, só denuncia o apoio da igreja, não tem outra palavra, nesse processo de escravização e de manutenção dessa escravização das pessoas pretas, né? E aí, em 80... fala. Não, completa. Bom, eu para ir para bom, só para análise da minha pesquisa, eu peguei o início, que é 81, outro marco que é em 88, e aí já no Rio de Janeiro, que ela tem uma nova montagem, e aí é muito marcante porque também, né, vem acontecendo, a gente já falou dos anos 80, muito especialmente rico nessas movimentações populares, né, especialmente participação do Dom Helder Câmara, né, Sim. na década de 80. Sim. Em Recife. E muito a criação da própria missa é incentivada pelo Dom Helder, né? Depois da criação da missa da Terra Sem Males, que falava mais das questões indígenas. Sim. E aí ele propõe, fala, não, agora a gente tem que fazer uma que aborde a questão dos negros, né? E aí em 88 tem uma nova montagem, vamos dizer assim, que é no Rio de Janeiro para a comemoração da libertação dos escravos, né? E aí essa missa é chamada de contra-comemoração, porque afinal não há muitas coisas para se comemorar após 100 anos da assinatura da carta, né? Então é um marco realmente que traz... e aí numa outra perspectiva de montagem, todos os atores são negros, e aí tem a introdução dos balés
afro e grupos saindo de várias partes da cidade, grupos de dança, de balé afro, enfim, para se reunir na Praça da Lapa e aí acontecer a missa. E aí a outra montagem que eu pego como marco é já nos anos 2000, uma montagem realizada pela Companhia de Teatro Ensaio Aberto, que eu vou fazer parte da montagem em 2011, que aí já é uma outra perspectiva também, já uma releitura do Quilombo, né? Que aí é acrescida, para além da questão racial, é acrescida a questão do trabalho contemporâneo e as novas relações de trabalho, né? E aí, nesse caso, as novas relações de exploração do trabalho. E aí entra uma temática que é de luta de classes, enfim, então pego essas três abordagens e já fazendo uma releitura não só das mudanças artísticas, né, e rituais, do que ainda sobra de ritual desde a primeira montagem, e também esses acontecimentos históricos que envolvem essas três montagens. Legal, Cris. Vamos ampliar um pouco essa ideia, né? Esse primeiro contato seu, né, com o termo do Abdias e como é que você vai pensando isso a partir da Missa dos Quilombos. E aí eu queria pensar com você agora, assim, como é que você entende na escola, ou entende a escola como um espaço desse exercício desse quilombismo, né? Como pode ser? Você acha que essa abertura da escola a essas ações, né, que agregam essas ações coletivas, implica numa atitude também aberta a essa ideia de quilombo, implica numa atitude que é decolonial? Parece uma pergunta super óbvia, mas eu acho que Sim, decolonial é um termo que está sendo utilizado à torta e à direita nesses últimos estudos, sim. em várias áreas de conhecimento, e justamente porque a gente está enfrentando cada vez mais um problema que é de a gente enfrentar esse processo de colonização, né? Nos entendermos como povo colonizado e como é que a gente vai construir estratégias para que haja um outro tipo de perspectiva, né? E essa perspectiva decolonial é uma delas, né? E o quilombismo como parte dessas estratégias, né? Fala um pouco É. disso dentro do contexto da escola, você como professora, Cris. Para mim, no caso, vai em paralelo nessas duas abordagens, tanto de quilombismo quanto de decolonidade, né? Eu acho que assim o que é mais importante que eu tiro para as minhas experiências com relação ao quilombismo é instaurar a coletividade, né? Que parece também uma coisa muito óbvia, né? Numa sala de aula, já que estamos todos ali juntos, né? Mas não é, porque essa coletividade que propõe o quilombismo propõe uma coletividade ativa, né? Sendo que todos os sujeitos estão envolvidos não só na realização de um produto artístico, né, no meu caso, ou na realização de uma tarefa, mas também na elaboração dessa tarefa. Uhum. Então, como a Bell Hooks fala, é muito difícil e leva, às vezes, um tempo muito longo para a gente instaurar que o professor ele não é sozinho responsável por uma aula, né? Uhum. E isso já coloca em si uma prática colonial, Uhum. que é do professor estar lá, né, Uhum. despejando o conhecimento e despejando uma autoridade, né, que verticaliza as relações, que coloca o aluno numa apatia que ele, se não diz respeito a ele, né, o que interessa ele ter uma posição ativa diante de uma atividade? Uma atividade Sim. é redundante, mas uma relação ativa com a própria sala de aula, com a própria escola, né? Que já não contribui em nada, né? Nem no seu aspecto arquitetônico, nem no aspecto organizacional e nem na própria postura do professor nesse sentido, né? Uhum. Porque essas posturas também, essa postura primeiro tem que ser absorvida pelo professor também, né? Uhum. Porque a gente tem a gente pode falar numa atitude decolonial, né? Eu prefiro falar numa postura decolonial, porque envolve uma fisicalidade, primeiro minha, né? Uhum. Porque uma postura envolve um envolvimento, envolve uma
mexida de corpo, né? Se a gente pensar em postura de uma forma prática, eu tenho que me mexer para aquilo acontecer. Então, essa proposta de coletividade tira também o professor da zona de conforto, né? Não só o aluno. Então, às vezes, essa instauração de coletividade leva um tempo. Mas que a gente também tem que entender como processo, né? Isso também é muito difícil, que a gente tem que ter uma calma épica, às vezes, para entender o fracasso como sucesso, né? Calma épica é muito bom. E a experiência também, e aí já falando um pouco, a experiência laboratorial da sala de aula, né? Incorporando esses percalços, né? Como processo, né? Eu acho que até posso entrar, né, numa outra questão com você logo, assim, né? Porque a gente falar da escola como espaço, né, de aquilombamento, né? Espaço onde a gente instaura outro tipo de coletividade, que não é essa coletividade manada que a gente está vendo, Sim. né? Eu acho que o que a gente está vendo é uma coletividade, sim, né? Essa que elege esse governo antidemocrático, enfim, é uma coletividade manada, né? Que não está pensando, né? Mas Sim. está pensando, né, nessas individualidades e pensando numa rede, numa ideia de rede, né, que o Abdias chama, essa ideia de rede que eu acho que o aquilombamento traz e que os feminismos trazem para a gente. E aí eu fico pensando, né, como é que pensar a arte dentro da escola como uma plataforma dessas, de criação dessas estratégias aquilombadas, né? Como fazer atuar nessa perspectiva? Como é que você faz? Talvez você dá exemplos seus, né? Talvez seja legal, né, de você. Bom, o que é para mim e o que tem sido norteador para eu pensar nas minhas ações, né? Porque, para além de uma postura, eu tenho que pensar no que eu vou fazer para que esse pensamento decolonial, essa postura decolonial, seja uma atividade, seja uma prática na minha sala de aula, né? Então, o que eu tenho partido de um fundamento que, inspirado muito pelo Rufino, na pedagogia das encruzilhadas, né? Que é pensar que eu tenho que produzir ações, atividades e práticas que produzam encantamento e encante pela vida e para a vida. Já que, ao contrário de uma postura colonial, produz subalternidade, exploração e morte, eu preciso produzir encantamento pela vida, né? E encantamento em dois sentidos. Encantamento no sentido de criação de subjetividade, né? Que aí eu acho que a arte tem um grande poder, né? Nessa criação de subjetividade. E não é só poder, mas uma grande responsabilidade também, por outro lado, né? Me pensando como professora e como artista nesse sentido, né? E encantamento pela vida física dessas pessoas que estão ali na minha frente, né? Que é como que a gente produz uma sociedade que não mate esses jovens. Que na minha sala, na maioria deles, é a maioria preta. E eu sei que eles estão nesse grande alvo genocida que a gente vive. Isso é muito triste dizer, mas é a realidade. Né? Encantamento nesse sentido, das minhas proposições. E a encante como, de uma forma mais prática, como estratégia, que eu acho que é uma palavra que foi dita em todas as lives aqui, né? Como a gente produz estratégia, né? E aí tem uma coisa que eu gosto muito que o Rufino fala também, é que para um carrego colonial, somente um ebó epistemológico, né? É verdade. Que propõe uma mudança de postura radical, né? Que aí não tem como ser mais ou menos, né? E aí a minha mãe santo também fala uma coisa que é muito muito boa, que vai de encontro a isso, que existe ebó para tudo, né? O difícil é você fazer a pergunta certa. Então, existe um ebó certo se tiver uma pergunta certa, se você fizer a pergunta certa, né? E aí é uma metáfora, exatamente não é exatamente um ebó que a gente vai fazer,
também, mas, Por que não? mas, é, mas de forma que esses encantes sejam as perguntas certas para que a gente trace estratégias certas, né? O Uhum, que que a gente precisa fazer? Onde eu preciso atuar na minha sala de aula para levantar questões sociais? O que que eu preciso falar para essas crianças, né? Que realmente uhum, importe para a vida dele. E aí, nesse sentido, para a produção de vida mesmo, né? Para uhum, acender, a professora Asa Nigeri fala que a gente seja capaz de acender o sol do outro, né? Que a gente seja uhum, capaz de acender os nossos sóis, mas que a gente seja capaz também de acender o sol dos outros, né? E uhum. nesse caso eu me sinto com muita responsabilidade de acender o sol dos meus alunos, né? À medida do, do impossível, né? Sim. Então, então essa forma de encante é como fazer a pergunta certa para a estratégia certa, para a atividade certa, né? Uhum, Enfim, para a dinâmica certa na minha aula. Acho que é uhum. por aí. E eu queria também pensar com você, assim, você já se coloca, né, como você fala desde o começo, assim, de professora, você é atriz, né, você trabalha no teatro, você tem essa experiência com as artes visuais pela sua formação, né, você como artista, mulher feita de terreiro, né, que eu quero enfatizar isso porque eu acho que também é um lugar muito próprio seu, né, de onde você vem, do que você observa, da sua experiência. Lógico que tem experiências dentro do ritual que são muito próprios do ritual e que a gente não, a gente não fura, né, não traz aquilo ipsis literis para a escola, mas eu acho que é impossível você tendo as experiências que você tem, no nível de profundidade que você tem no campo dessa relação com o sagrado. Você fala dessa ideia de encante, né, desse encantamento que eu acho que o candomblé traz muito, né, essa ideia do encantamento. Fiquei pensando, né, mulher feita de terreiro, como é que você pode estreitar esses laços entre a escola e esses ensinamentos rituais, né, pela arte, né, pela arte, sempre a arte como um vértice, vamos dizer assim, o vértice poderoso que a gente está discutindo aqui, né, porque a gente tem jeitos e jeitos de entrar em contato, né, mas a arte Sim. aqui para nós, né, na nossa discussão aqui do motim, como nós estudamos artes, né, de uma maneira geral, mas artes da cena em especial, como é que isso, os ensinamentos rituais entram na escola pela arte e o que se ganha, o que se pode ganhar com essa aproximação, né? Que eu acho Sim. que a gente está num momento onde a gente precisa, a gente está perdendo tanto, a gente tem perdido tanto, tantas pessoas, né? Tantas vidas, tanto falta de contato com as pessoas, abraços, a gente tem perdido muito esses últimos tempos, né? Então, como a gente pode reencantar, né? E fazer essa aproximação o que é que a gente ganha Acho com que, isso? sim, tem dois lados para mim nessa história, que é a ida e a volta do terreiro escola, né? O meu Uhum, terreiro hoje, desde 2006, também é um centro de tradições, ou seja, é um centro de tradições da cultura afro-brasileira, entendendo o terreiro não só como um espaço religioso, né? Entendendo o terreiro a exemplo dos quilombos como uma organização política, uma organização ética, de construção de conceitos próprios, de elaboração de códigos próprios, né? uhum, Ao que a gente pode chamar de pedagogia de terreiro, pedagogia de axé, né? Então, esses ensinamentos vão sendo criados, né? Então, por exemplo, nós temos feito várias atividades que envolvem não só as pessoas que são filhos da casa. Então, a gente propõe atividades com outros grupos que estejam interessados em habitar ou coabitar conosco aquele espaço para trocar ideias, por exemplo, né? uhum, Sobre novas economias, por exemplo. Como a uhum, gente estabelece outras relações de consumo, uhum, como se planta tal árvore, né? Enfim, várias trocas nesse sentido de não deixar o terreiro fechado somente para os filhos, né? Ser um uhum, local de discussão. E uhum, nesse sentido, assim como eu me coloco como filha da escola pública, eu também me coloco como também o resultado dessa pedagogia de terreiro, né? uhum, Então, eu tô na minha casa há 17 anos, então
algumas vivências já, né? Uhum. Não sei se minha mãe está aqui, minha mãe é Wanda de Araújo, Wanda de Omulu. É importante que se diga que essa mulher me acolheu há 17, essa mulher preta me acolheu há 17 anos atrás, me deu um nome, me deu uma família, então isso não é pouca coisa, né? Dentro de uma estrutura de um terreiro. Então eu tenho uma responsabilidade também social com esse lugar, né? Como professora. Então essa experiência vai e volta, né? Uma coisa que ela gosta de dizer é: vai lá, aprende no livro branco, que é a universidade, e volta para trocar com os seus, né? E para aprender no livro preto, porque aqui é o livro preto, né? Você vai aprender. Mas o que volta para a minha escola, por exemplo? E falando de uma forma um pouco mais prática, nós tivemos uma colônia de férias, por exemplo, em janeiro. E aí, obviamente, chamou Herês, Curumins e Quilombolas. E aí a gente se propôs a fazer algumas vivências de terreiro dentro da estrutura de colônia de férias, né? Então, alguns... E aí, obviamente, a gente não vai ensinar nenhum ritual para a criança, né? Mas são coisas muito simples. Por exemplo, as crianças tinham que chegar e tomar banho, que é o que a gente faz quando chega no terreiro. Ninguém vai botar a roupa branca sem tomar banho, sem descansar o corpo. Então, isso já é uma introdução de um ensinamento de axé. A gente come todo mundo junto. Então, isso é uma coisa também que eu levo para a minha prática como professora, para além de fazer rituais mirabolantes para uma aula ou reproduzir algum ritual do axé, são nessas coisas muito pequenas que eu falo, que reconecta com aquilo que eu falei na produção de coletividade, né? E no exercício de humanidade, exercício de diversidade, né? No axé tem gente de todas as cores, todos os lugares, todas os níveis sociais e econômicos, né? Então é muito diverso. Então, como a minha sala de aula, por exemplo, né? Então, como eu lido com essa diversidade? Então, depois que comíamos, todos limpávamos o espaço. Então, são coisas que eu também tento manter na minha sala de aula, por exemplo, que eu entendo como uma ritualização daquele espaço, para formar aquele espaço, tornar aquele espaço um pouco especial, né? Uma aura um pouco diferente para a gente mexer nessa criatividade, né? Então, não são coisas mirabolantes e que eu não estou inventando agora, né? Que existem, são saberes ancestrais muito simples, mas que para existir e persistir até hoje, né? Eu tenho que entender que veio muita gente atrás de mim, né? Muita gente antes de mim, né? E são ensinamentos que de uma forma ou de outra são até bem simples, né? Sim, sim. E é Que eu interessante, né, levo para Cristina? minha sala. Com certeza. Eu estava pensando aqui, nem tem a ver com as coisas que eu estava tentando desenhar com você, mas ao mesmo tempo me veio a experiência que a gente está vivendo na pandemia, né? Muitas famílias que estão vivendo um pouco uma realidade que, se a gente tivesse um ensinamento como esse, talvez estivesse sendo mais suave para a gente, né? Se a gente tivesse caminhado por caminhos E tem menos uma coisa, tortuosos, né? verdade, tem uma coisa nesse sentido, já que você puxou isso, que tem uma coisa que está instaurada também na nossa estrutura escolar, que é a criança como uma coisa que a gente vai formar para algo, né? Sim, sim. No terreiro, a criança é. Então, uma criança de 7 anos pode ser meu pai, e como é no meu terreiro, o Alabê da minha casa tem 7 anos. E eu tenho que chegar e pedir a benção a ele. Ele é meu pai, né? Como uma criança de 7 anos é meu pai? Eu não posso entender isso se eu não mudar. Sim, a lógica, né? A lógica A e a compreensão. vivência, a compreensão desse Sim. ensinamento. E que essa Entende? compreensão, Então, que essa essa compreensão, criança já é. Essa criança não vai ser. A criança no terreiro, ela é. Assim como ela é filha de todos. sim, Então, sim. nunca aconteceria, por exemplo, o que aconteceu da patroa não olhar o filho da empregada. Ah, sim, 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 sim. Né?
Porque todos Faltamos vão ser aqui. responsáveis pelo filho de todos, né? Então Uhum, você chega no terreiro e você sabe que seu filho vai ser olhado por todos, porque todo mundo é responsável por aquela criança. Todo mundo é uhum, responsável por aquela vida, né, que está uhum. ali, que é filho de Sim, todo mundo também, e que vai sim, ser educado por todo mundo. E aí, nesse sentido, a mãe tem que aceitar também. sim. Falando em todo mundo, tem uma pergunta aqui que eu acho que eu queria linkar com para você talvez ir fechando, porque eu acho que você tem uma experiência para contar, né, que eu acho que é bem interessante, né, que você da escola Ah, mesmo, numa experiência de sala de aula, né, que aí eu acho que você pode emendar com algo para fechar mesmo. E alguém perguntou aqui, acho que foi Carla, perguntou é, como é que é essa sua relação, você como professora de arte, na relação com os outros professores, né? Que eu acho que isso também é bastante rico, né? Porque também tem essa geração dessa relação dentro da sala de aula, mas como é que isso vaza para a instituição da escola e isso com os outros parceiros, né? E é, vou, parceiras, né? E aí eu acho que sim, você pode emendar um pouco com a experiência que você tem, né? Para contar. vou tentar. Olha, eu me iniciei tem 3 anos, né? E eu me iniciei em janeiro. E eu cheguei em Uhum, fevereiro na escola de IAU. IAU, para quem não uhum, sabe, é uma pessoa recém-iniciada. E aí eu sempre fui muito alegre, muito expansiva, colorida. De repente eu estava toda de branco, com um lenço na cabeça e meus fios de conta. Me reservando um pouco de conversar, me reservando um pouco de, né, tendo os meus hábitos que faziam parte do meu preceito. E aí aquilo causou realmente muito estranhamento, né? Se a gente vê uma pessoa na rua e já estranha, né? Uma pessoa toda de branco, cabeça coberta, e a gente entende que ele passou por um ritual, né, de iniciação, sabendo ou não, a gente sabe que está numa situação específica. E eu vou te dizer que foi de muito ensinamento e muito aprendizado nessa prática escolar, porque primeiro eu tive que explicar da forma que cabia, né? Não cabe explicar tudo, obviamente, mas por que que eu estava diferente, né? O que que, o que aconteceu para eu estar daquela forma? E aí isso ajudou muito a desmistificar para muitas pessoas o que é o candomblé, por exemplo, né? E a partir daí respeitar ou não, respeitar a religião do outro, né? E isso no ambiente escolar modifica completamente a percepção tanto dos alunos quanto dos professores, né? E eu tenho depoimentos hoje de colegas que falam como eu agradeço de ter vivido isso com você, porque como eu aprendi sobre uhum, respeito, sobre religião, porque as religiões de matriz africana são até hoje demonizadas, de certa forma, e perseguidas, né? Não, uhum, não, nessa própria escola, que eu ainda era professora, uma menina tinha sido agredida por estar com fio de conta. uhum, E aí eu sei que eu tenho uma outra relação em ser professora, mas aquilo desmistificou algumas relações, né? E uhum, ensina de uma certa forma. Então, por isso a minha responsabilidade de estar com aquela roupa branca, de falar que eu sou do candomblé, né? E de exigir respeito à minha religião. A partir dali, um outro menino se iniciou, e aí já havia todo um cuidado em torno dele, né? uhum, Então, a gente está falando de intolerância religiosa também, né? uhum, Que quanto dos uhum, nossos são agredidos ou deixam de se assumir como da religião na própria escola por medo de perseguição, uhum, né? uhum, Que por saber que vão sofrer talvez algumas represálias. uhum, E aí, falando mais exatamente das práticas, eu vivi 3 experiências muito fortes, né, nessa escola que eu estava no passado, e eu vi que tem alguns ex-alunos aqui que foram especialmente convidados para essa live, Ah, que bom. Sejam com a bem-vindos. que a gente faça essas trocas, né, da universidade com a escola pública, com a escola básica, que é muito, a Uhum, gente tem muito para aprender com eles também, sim. né? Fora do que a gente estuda para levar para a escola, a gente também tem coisas para trazer da escola para dentro da universidade, certamente. Uhum, uhum, Então, eu fiz uma remontagem de Romeu e Julieta, né, que eles propuseram essa remontagem da forma deles, e era Romilson e Juliene, falando das ações políticas, né, das ações uhum, que a gente
entende como prática nossa de estudos dentro da escola, né, que é o meu lugar de atuação. E aí a gente teve toda uma reelaboração do texto para a realidade deles, né? Então, o casamento de Romilson e Juliane acontecia no baile funk, né? Eles moravam, os dois eram de comunidades rivais, então por isso que eles não podiam se casar. Então, vão aparecendo essas necessidades de expressar o que eles vivem, né? Então, por isso, o grande potencial da arte. Nós fizemos também uma exposição de fotografias com esses meninos e meninas. Nós fizemos também uma experiência que aí liga também o Motim a outros integrantes do Motim, que eu fui ver a peça da Fernanda Dias, Meus Cabelos de Baobá, e aí a gente já tinha experimentado com a turma a execução do Romeu e Julieta, né, do Romilson e Juliane, e aí elas estavam com muita vontade de ir para a cena, né? E aí eu pedi para a Fernanda o texto, se ela me emprestava para eu tentar fazer alguma experiência com elas. E aí a Fernanda me emprestou o texto e nós fizemos uma adaptação e fizemos a montagem de Meus Cabelos de Baobá na escola. O que foi muito marcante e muito importante para essas pessoas que participaram, né? Ativamente ou não, estando em cena ou não, né? E aí, será que dá para mostrar só essa coisa como é que estamos de tempo? A gente tem mais 5 minutinhos. Só? Então não vai Não, dar. Só 7 minutinhos. olha, 7 minutinhos. olha as Mas dá pra mostrar. fotos, Sim, a exposição de fotos. sim. Entendeu? Lindos e lindas. E essa é a Maiara que deve estar aí. E aí eu queria ler para vocês e oferecer, já vou fazendo e modificando aqui. Eu fiquei pensando se eu realmente li esse texto que eu recebi essa semana, ontem, na verdade, mas eu resolvi ler para oferecer para os meus companheiros. Só um minuto, que meu computador chegou. Então, já pegando esse tempinho aí que Cris está organizando o computador dela, porque aí talvez a gente perca um pouco de tempo no final, eu já vou avisando que a gente amanhã continua, né? Com outras discussões. Amanhã a gente tem a Adriana Cunha para conversar com a gente. Às 20 E aí horas. Vai lá, Cris. eu recebi esse texto de uma aluna e ofereço para os meus companheiros professores que talvez estejam nessa live, porque nesse momento que a gente está lidando com uma plataforma que a gente tem que alimentar e que a gente não sabe quantos alunos vão ter acesso, porque não tem telefone, porque não tem computador, ou porque simplesmente estão lutando para viver apenas, né? E dizer que esse tipo de experiência não existe se não tiver professor, não existe se não tiver sala de aula, não existe se não tiver encontro. A escola não é só um lugar de aprendizado, de conteúdo. A escola é um lugar de aprendizado de muitas esferas. E a escola pública, mesmo não sendo a que a gente quer, não sendo a ideal, ainda é muito importante. E talvez não dê tempo de ligar o computador. Eu pensei que tivesse ligado. Será que vai dar tempo, Cris? Vai. Vai dar tempo. Vamos pedir algum. Vamos. Mas tô pegando aí esse tempinho de final, né? Porque aí eu já posso ir avisando para as pessoas, né? Que a gente amanhã continua, tem mais discussão também sobre essa questão da escola amanhã, de um campo da escola não formal, né? Uma experiência na África do Sul com a Adriana Cunha, que é uma pesquisadora da UDESC, que acabou de defender o doutorado dela semana passada e que vai conversar com a gente. Então, vai ser muito legal que quem veio hoje, que vem amanhã, né? Porque vai ser uma continuidade, a fala da Cris e a fala da Adriana. Acho que elas vão estar juntas nisso. E aí eu acho que vai ser muito legal a gente continuar pensando como é que a gente desdobra essas questões para aqui, né? Para
para a experiência de discussão aqui do motim. Lu, talvez não dê tempo, porque... Cris, eu posso ler, não sei, você tinha me É porque eu mandado essa dei uma coisa por e-mail. cortada, né? Ah, tá. Mas vamos... Talvez Deixa você eu possa ver. ler, então, Sol da Maiara. Faz isso, faz isso. Vai, Né? A gente tem vai. 5 minutinhos ainda. Acho que dá tempo. Ah, então dá tempo. Vamos lá. Vai. Você quer que eu leia? Ah, Então? porque não está abrindo aqui. Ah, não Vamos está lá, abrindo. Tá bom. percalços. Então, faz parte desse processo das tecnologias. Pois é. Deixa eu chegar aqui. Mas muito legal. Peraí. Sim. Está abrindo aqui. Posso ir? Eu leio um e você Eu vai acho. chegando aí. Você Vai, quer que vai, eu leia? vai. A Maiara, né, que é aluna da Cris, disse assim: Minhas Sim. aulas com a professora Cristiane me ensinaram muitas coisas e me fez mudar muito, tanto meus pensamentos quanto pessoa. De início eu fiquei curiosa para saber quais temas, quais assuntos que ela ia tratar durante as aulas, e toda semana ela vinha com conteúdos para que entrosassem a gente. Eu confesso que era uma pessoa muito ignorante no caso de conhecimento, sabe? Me considerava uma pessoa morena. Como assim? Eu sou preta, eu sou negra, eu tenho os meus traços negros e deixava os outros me chamarem de morena. A professora Cristiane me ensinou muito além das artes. Ela me ensinou a me amar mais, me valorizar mais, sonhar mais, ter mais conhecimento de minha raça, de minha história. Me mostrou que eu posso, sim, que não é porque eu moro na comunidade, sou negra e mulher, que não posso seguir os meus sonhos, seja lá qual for. Uma das melhores experiências que eu tive na minha vida foi quando ela se propôs a organizar um ensaio fotográfico para celebrarmos o Dia da Consciência Negra. Eu me senti tão empoderada naquele dia, tanto como mulher, sendo negra, tirando aquelas fotos, os elogios, o jeito que as meninas e os meninos estavam lindos, um apoiando, elogiando o outro, me fez sentir mais forte contra qualquer racismo, contra qualquer discriminação. Um mês atrás, uma atividade foi passada onde eu trabalho, e nós estávamos falando sobre arte contemporânea, e foi passado um vídeo de Vicky Muniz. E em uma das minhas aulas com a professora Cristiana, ela passou esse vídeo para a gente. Imediatamente eu lembrei dela e dessa aula. E é sobre isso que eu pensei em escrever esse feedback. Todas as aulas dela não foram apenas aulas práticas ou teóricas. Ela fez com que cada uma de suas aulas marcasse alguma coisa na nossa vida, que a gente futuramente possa relacionar a sua aula com algo que estamos aprendendo, ou tendo mais conhecimento. E eu agradeço muito a essa professora por ter me ensinado muito mais que artes, ter me ensinado o conhecimento de certas coisas, procurar pesquisar, procurar conhecer mais. E eu sei que tenho que mudar muito e conhecer mais. Dá tempo ainda? Tem o do Dá um Felipe. tempinho, tem 2 minutos. Felipe tem 15 anos, mora no Morro dos Prazeres. Hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência nas aulas de artes. E como elas influenciaram na minha vida e nas minhas tomadas de decisão. Nas aulas de arte, eu aprendi sobre lugar de fala, privilégios, racismo, feminismo e que cota não é esmola, além do conteúdo formal da grade escolar. Ao debatermos esses assuntos em grupo, pude perceber que estávamos sendo estimulados a desenvolver um olhar mais crítico e questionador sobre a vida e tudo que está nela. Fora que, ao trabalharmos na nossa observação crítica, nos tornamos mais coesos e, como se isso não bastasse, ficamos ainda mais questionadores e curiosos e, por sua vez, faz com que a gente pesquise mais. E todo esse fenômeno interligado gera pessoas mais racionais e instruídas que não se contaminam com preconceitos e intolerâncias irracionais. Um projeto que me despertou atenção foi a peça Meus Cabelos de Baobá, uma obra com o intuito de mostrar ao público o empoderamento da mulher negra e não só a autoaceitação de suas raízes, como também o grande orgulho dela. Algo absolutamente incrível e impactante. Eu não atuei, porém, foi um grande prazer trabalhar ao lado dos meus colegas nos bastidores, sendo ajudante da Cris. Fizemos um belíssimo trabalho com o recurso que tínhamos. Poder ver aquele cenário sendo construído para contribuir no contexto, na climatização da narrativa, foi algo muito bom, além de ser uma grande oportunidade. Ter acesso para ver uma...
Vai acabar. Precisamos fechar. Vamos. Mas Só pra gente conseguimos falar. conseguimos falar, né? Conseguimos Bom, falar o texto da Maíra e o texto do Felipe, enfim. Maiara e o Felipe. Maiara, desculpa, e amanhã a gente continua a discussão. Cris, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada, Linda gente. participação, uma fala super sólida e consciente, que a gente continue